escola, quando eu digo que estou numa casa de acolhimento, eles acham que a gente é órfã. O que é para ti uma família? Ir para casa. O acolhimento é tomar em conta de nós. Eu gostava de ter um dia uma família. Bem-vindos ao Vidas Invisíveis, um podcast renascença em parceria com a Associação Candeia. Eu sou Ângela Roque e no episódio de hoje proponho falar de apadrinhamento civil. O que é e a quem se destina, quem pode candidatar-se, que vantagens tem em relação a outras medidas de proteção e cuidado. O apadrinhamento civil é um regime parafamiliar, é para a vida toda. Esse vínculo com os padrinhos mantém-se sempre. E nunca tinha ouvido falar do apadrinhamento civil. A lei prevê que os próprios miúdos com mais de 12 anos possam ser eles a ter a iniciativa de pedir a tribunal para que determinada pessoa seja nomeada a seu padrinho-madrinha. Estava solteira, vivia sozinha e a minha vida mudou para os acolher. Por isso é uma aprendizagem do zero para mim também. Joana Tinoco é psicóloga clínica, tem trabalhado com crianças e jovens, mas também com adultos, famílias e casais, é madrinha civil. Sofia Marques, especializada em Direito de Menores, é coordenadora do Serviço de Proteção e Cuidado dos Jesuítas em Portugal, foi uma das fundadoras do projeto Amigos para a Vida da Associação Candeia, de que já falámos aqui noutro episódio deste podcast. Muito bem-vindas. Sofia, comece por si. Que figura jurídica é esta do apadrinhamento civil e como é que funciona? O apadrinhamento civil é uma medida tutelar cível que não serve exatamente para a proteção de uma criança, para isso existem as medidas de promoção e proteção, mas é uma medida que serve precisamente para regularizar a situação jurídica de uma criança integrada numa família para toda a vida. Portanto, é um vínculo, de qualquer modo, que se cria, não é? Sim. Permanente. É um vínculo que a lei equipara a um vínculo familiar, embora não se possa comparar nem com uma filiação nem com uma adoção. Se olharmos para a experiência e para a figura do apadrinhamento católico, de uma criança que no momento do batismo os pais designam os seus padrinhos que os vão acompanhar aquela criança ao longo da sua vida na fé. Que podem ser os substitutos dos pais. Exatamente, e que em caso de necessidade podem substituir os pais, precisamente. Aqui nesta figura é inspirada neste apadrinhamento católico, até se chama mesmo apadrinhamento, mas à qual são acrescentados os deveres que também são inerentes a uma relação de responsabilidades parentais. Portanto, os padrinhos exercem sobre a criança as responsabilidades parentais. Não o fazem sozinho, fazem sabendo que existe uma família de origem, que na maior parte dos casos não estará inibida das responsabilidades parentais, mas que não tem condições para criar de uma forma permanente e responsável e segura a criança. Portanto, isto destina-se a crianças e jovens em risco em geral, ou também aos que estejam em situação de acolhimento? É mais comum associar a medida de apadrinhamento civil como uma resposta de saída de um acolhimento residencial, por exemplo, embora não seja exclusivamente para isso. Por isso, quando uma criança foi colocada por algum motivo numa situação de perigo e foi protegida pelo Estado, pode ser protegida pelo Estado em ambiente familiar, mas também pode ser colocado pelo Estado em acolhimento familiar ou em acolhimento residencial. Olhamos, através dos Amigos para a Vida e deste projeto da Candeia, para o apadrinhamento civil como uma resposta da sociedade civil e uma resposta que resulta da relação entre uma família que, após ter criado relação com esta criança, percebendo que o que esta criança precisa é de uma integração no seu agregado familiar para a vida toda e não temporariamente, como distinguindo-se assim do acolhimento familiar, por exemplo, e depois, a partir desta relação, está disponível para integrar a criança no seu agregado familiar. O que distingue da adoção é que esta criança, alguém tomou esta decisão, que são os tribunais ou uma comissão de proteção, que o superior interesse desta criança passava por manter os vínculos que tivesse, mais sólidos, menos sólidos, com familiares de origem. Pode ser com os pais, mas pode ser com irmãos, pode ser com avós, com tios. E por isso esta criança integrada numa família de padrinhos civis, que exercem sobre ela todas as responsabilidades parentais e asseguram o principal, mas respeitam que esta criança tem outros laços de sangue, outros laços importantes para ela, independentemente de esta criança estar com a sua família de origem todos os dias, ou de vez em quando, ou pouco tempo. Quando se decreta uma situação de adotabilidade, o que se permite é que a criança mude também a sua identidade, não a de origem, a sua história de vida, obviamente, mas a criança, mesmo no seu registro,
é eliminado os seus registros de origem e passa a integrar uma nova família. Pela adoção constitui-se um novo vínculo, não uma filiação natural, mas através da adoção. A criança, nós dizemos muitas vezes que perde o que tem, perde a sua família, não a sua história evidentemente, mas perde a sua família e ganha uma nova. No caso do apadrinhamento civil, sentimos que é uma soma. A criança precisa de ser integrada num agregado familiar para a vida toda, como se fosse a sua família de origem, e não tem de perder os vínculos que existam, sejam eles mais saudáveis, mais seguros ou menos, com a sua família de origem ou os elementos da família de origem que mantêm contacto com a criança. Depois dependerá de cada situação, mas há relação com a família biológica? Sim. Entre os padrinhos ou madrinhas dos pais? A Joana depois partilhará o que a lei prevê como regime é que exista precisamente para esses casos em que o superior interesse da criança passa por manter esses vínculos. A lei também permite, ou este princípio do superior interesse da criança também permite, que sempre que o tribunal considere, imagino que há uma situação em que a família está presente, mas a família abandona e se torna ausente. O tribunal pode alterar o projeto de vida desta criança, por exemplo, de um apadrinhamento civil para uma adoção. Mas isso é sempre o tribunal que em cada momento, porque as circunstâncias que existiam no momento da constituição do vínculo de apadrinhamento civil, podem alterar. Como a família que numa determinada altura tinha fragilidades e não poderia estar com a criança tanto tempo ou só precisava de estar supervisionado, por exemplo, à medida que a relação de confiança vai surgindo com a família dos padrinhos, pode haver mais condições para a criança poder passar um fim de semana completo ou um período de férias. Esta realidade é muito dinâmica e tem que se ir adaptando à realidade e não àquilo que foi decidido só no momento em que foi decretado. Depois perguntou-me se era para a vida toda, desculpe. E existe esta possibilidade deste vínculo do apadrinhamento civil ser revogado. Às vezes alteram-se as circunstâncias, não é? Sim, para situações muito particulares em que os próprios dos afilhados podem, em determinada altura, desejar não continuar a viver com a família dos padrinhos, ou vice-versa, não é? Há aqui uma porta aberta que distingue, por exemplo, de uma adoção, que é um vínculo para toda a vida, está previsto sempre em função do superior interesse da criança, que este vínculo do apadrinhamento civil possa ser revogado. Embora isto até possa acontecer na maioridade, porque o vínculo do apadrinhamento civil mantém-se, é um regime parafamiliar, é para a vida toda, para além do tempo em que há o exercício das responsabilidades parentais. Portanto, dura para além da maioridade, este vínculo com os padrinhos mantém-se sempre. Eu gostava ainda de perguntar, antes de passar à conversa com a Joana, se esta medida se aplica a crianças de todas as idades. Sim, aplica-se a crianças de todas as idades. Não há uma idade mínima nem um limite de idade. Não há nem idade mínima nem limite de idade. Ao contrário do que acontece com a adoção. Este regime, quando foi inicialmente pensado, também se pensava naquelas crianças que a partir de determinada idade poderiam ser integradas no outro agregado familiar, mas pensando-se numa decisão de adoção, não tinham famílias candidatas e, portanto, nem se equacionava, porque ficavam numa lista para adoção eternamente. E nessas idades, uma criança pode não viver com os seus familiares próximos, mas a partir de determinada idade é autónomo nos contactos, na procura, portanto, faz sentido integrar com o que a criança tem e não reconstruir do zero a partir de determinada idade. Ainda há mais uns pontos para esclarecermos, mas vou passar a palavra também à Joana, que é psicóloga. O que é que significa para uma criança ou jovem ganhar um padrinho ou uma madrinha civil? O que é que significa? No sentido da importância que tem este apoio. Sim, hoje em dia os estudos sobre a resiliência falam sobre a importância de, em casos de negligência ou maltrato, ou seja, quando há negligência afetiva, está provado que um dos fatores para que a criança desenvolva mais resiliência é a existência de pelo menos uma pessoa, uma referência que seja consistente afetivamente, que vá acompanhando essa criança ao longo do tempo, a ver alguém que olha para mim, a quem eu respondo, não é? Que me olha não como fazendo parte de um grupo, porque muitas vezes, não é? Quando é acolhimento residencial, por exemplo, pronto, as circunstâncias são essas, por mais que os cuidadores tenham um olhar exclusivo, mas são muitos, não é? Portanto, haver uma pessoa e uma figura que se mantém ao longo da vida consistentemente, pode ser um professor, um educador da ATL, um padrinho, uma madrinha, um amigo dos pais, quem seja, não é? Por isso, eu não tenho dúvida que para o desenvolvimento é fundamental ter a quem não só esta presença, como pertencer a um lugar.
não é? Pertenço à minha família e no dia-a-dia eu tenho a minha casa, a minha, não é? Portanto, isto também é da experiência enquanto madrinha civil, não consigo separar. Como é que surgiu esta possibilidade de ser madrinha civil? Surgiu através dos Amigos para a Vida, portanto eu inscrevi-me nos Amigos para a Vida, para a família amiga na altura, para uma amiga para a vida. Eu não sabia que o apadrinhamento civil existia e eu acho que isto é muito importante. E muita gente não sabe, não é? Não sabe mesmo. Este episódio deste podcast também serve para isso, não é? Sem dúvida, mesmo, porque ainda por cima, quer dizer, enquanto psicóloga trabalhei muitos anos na área das crianças e jovens em risco, ou seja, trabalhava com bebés pequenos, talvez não é uma medida que se fale muito nesse tempo, mas de qualquer maneira estive muito ligada às comissões e aos serviços que apoiam as famílias e nunca tinha ouvido falar do apadrinhamento civil. Pode ser, obviamente, pronto, da minha experiência, mas ainda assim, hoje em dia, falo à nossa volta e muita gente não sabe que existe, não é? E depois teve conhecimento da medida? Tive conhecimento primeiro dos Amigos para a Vida, inscrevi-me para férias, fins de semana, achava eu, pronto. E depois foram os Amigos para a Vida que me perguntaram se eu alguma vez tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado porque não sabia que existia, não é? Portanto, tive um tempo a pensar e depois concluí que, bom, se algum dia aquelas crianças concretas que me fossem apresentadas precisassem de mim nesse sentido, eu não estava fechada a essa possibilidade. E pronto, e depois a partir daí começou a relação com estes dois irmãos. Tem dois afilhados? Tenho dois afilhados, exatamente. De que idade? Agora têm 11 e 13, conheci-os com 6 e 8 e vieram viver comigo aos 8 e 10. Portanto, vai fazer 4 anos este ano. Portanto, vivem mesmo consigo? Vivem. Sim. 24/7. Fazem parte da família? Não, completamente. E como é que tem sido esta experiência? Também da parte da família, não é? De quem avança para esta medida. Sim, crescem eles e crescemos nós, não é? É de uma abertura que é quase... Eu não sabia na altura, ou seja, eu vivia solteira, ou seja, estava solteira, vivia sozinha e a minha vida mudou para os acolher. Por isso é uma aprendizagem do zero para mim também, não é? Portanto, estamos no mesmo ponto. Era isso que eu lhe dizia muitas vezes, não é? Que eu também estou a aprender. Acho que aquilo que mais marca, assim, enfim, é uma montanha russa, mas eu diria, a primeira coisa é quando nós abrimos... Eu sinto que muitas coisas se abriram à nossa volta. Os amigos que se abrem, sei lá, a roupa aparece, as coisas aparecem, as boleias, tinha gente que os levava de manhã, gente que os ia buscar à tarde, porque no princípio foi preciso uma rede que se monta e eu não tenho muita dúvida que quando nós abrimos o coração, nem nós sabemos, não é? Porque também me perguntava como é que isto vai ser tudo possível, mas a verdade é que depois acontece naturalmente. E as pessoas abrem-se de verdade. Há uma generosidade que se gera à nossa volta. É das coisas mais bonitas e que faz também acreditar, porque muitas vezes perguntam-me, mas é tão difícil porque estás sozinha ou porque depois tens de ter relação com a família de origem, também é uma questão que imagino que se vá falar. É preciso ter o foco neles. O que é que eles precisam? O que é bom para eles? Ir mais tempo, menos tempo, ou seja, existe a relação com o pai, existe a relação com a família, mais madrinhas, tias, irmã, portanto os telefonemas e os estares vão acontecendo na medida também do que a família pergunta e do que eles querem e precisam, e acho que isso depois é dinâmico, como a Sofia dizia. As crianças têm sempre aqui também uma palavra a dizer? Ou depende das idades em que são apadrinhadas? Quem faz essa avaliação daquilo que são as necessidades das crianças acabam por ser os adultos, e é bom que cada vez mais se conte com a participação de cada um em todas as idades, que se envolvam na sua própria vida, não é? Agora, claro que em função da idade que têm, um tribunal, no momento em que vai decidir o seu projeto de vida, pensa naquilo que são as necessidades e pensa sobretudo em alguma limitação que exista dos contactos com a família de origem, olhando para a história e para o processo, quando houve perigo inicialmente, quais são os riscos, e tenta-se minimizar estes riscos e que a família dos padrinhos civis seja securizante e que permita e potencie este contacto, esta cooperação, e que se mantenham estes laços o mais possível. Quando há uma relação previamente criada, as próprias crianças manifestam, e a lei prevê que os próprios miúdos com mais de 12 anos possam ser eles a ter iniciativa de pedir a tribunal para
que determinada pessoa seja nomeada a seu padrinho, madrinha. Imagino, não conheço os números, mas que seja estatisticamente pouco relevante esta iniciativa a partir da própria criança. Mas podem ser os pais, pode ser o Ministério Público, pode ser o diretor de uma casa de acolhimento a propor isso. Quando essa relação já existe, no fundo, para a criança é a confirmação que a Joana dizia, que eu pertenço aqui, há quem me ama incondicionalmente. Quem me escolha. Esta escolha também eu acho que é importante neste contexto, que é, eu tenho para onde ir, para onde voltar, não é? Há quem me espere, não é? E isto é estruturante, não tenho dúvida nenhuma. Agora estava a pensar no mais velho, que é um exemplo que é, hoje em dia gosta pouco de sair, ou seja, quando vamos passar o fim de semana fora, aqui é bom. Voltar a casa. Bom, é um bom sinal. Claro, e também percebemos a importância. Acho que para todos nós é bom voltar a casa, mas nestas coisas quase não quer ir. É menos divertido ir, é bom ficarmos aqui. É porque se sente bem. Já sublinhámos que é uma medida ainda pouco conhecida, apesar de tudo, mas tendo vantagens em relação até a outras que existem, como a adoção, poderia ser mais recorrente, ou seja, é fácil haver mais pessoas que possam aderir se conhecerem esta medida e ajudando assim mais crianças que precisem. Este diploma é de 2009, já tem muitos anos, e é um diploma bem feito. Acho que nós temos em Portugal leis boas, como a Lei de Promoção e Proteção é uma boa lei, o regime jurídico do apadrinhamento civil é uma boa lei. Aqui a dificuldade é o que é que nós fazemos delas. Claro que com o novo regime e este impulsionar do acolhimento familiar pode inspirar alterações para o regime do apadrinhamento civil, porque os padrinhos civis não têm qualquer tipo de apoio e há apoios que são mais do que legítimos, não numa lógica do enriquecimento, porque ninguém vai enriquecer por se tornar padrinho civil, mas estes apoios que estão previstos para as famílias de acolhimento, por exemplo, se houvesse aqui algum tipo de... São diferentes, não é? Que são diferentes, mas há aqui algum tipo de apoio. Há mesmo apoio financeiro, não é? Isso. E este regime do apadrinhamento civil não prevê nada disso. É como se uma família, no fundo, quando se adota também não há nenhum apoio financeiro para isso. Quando se tem mais um filho também não há nenhum apoio financeiro para isso. E este regime, que é de 2009, é pouco conhecido. E mesmo, quer dizer, nós mantemos-nos ligados às questões do acolhimento residencial e à importância da qualidade do acolhimento e às alterações que têm vindo a ser introduzidas, mas fala-se muito pouco do apadrinhamento civil como resposta de saída. As respostas de saída são a adoção, normalmente o maior número regressa à família, portanto as reintegrações familiares são em maior número, e depois há a adoção em um número muito pequenino, e a partir de determinadas idades fala-se na autonomização. Sim. Pronto, para que uma criança se possa autonomizar de uma forma segura e que corra bem, tem que levar rede. E esta rede não se começa a criar no momento em que tem 18 anos e agora para onde, ou 18 ou 20, ou que seja 25. E agora como é que nós autonomizamos estas crianças que passaram tantos anos em acolhimento? Claro. Estas redes, este suporte que é o essencial, nós olhamos para os nossos filhos e pensamos que é o essencial, vai-se construindo ao longo da vida. E a experiência que temos é que muitas vezes estas famílias, sendo suporte, acabam por permitir que estes miúdos saiam do acolhimento mais cedo e que a sua autonomização se faça já em contexto familiar. Portanto, é uma resposta de saída do acolhimento e que pode antecipar o tempo de acolhimento. Antecipar a saída, não é? Diminuir o tempo de acolhimento de cada um. Claro. Quem é que pode ser padrinho ou madrinha civil? Não é preciso ser casado? Não, no meu caso tive entrevistas com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e implicou avaliação psicológica, pronto, anamnese. Tudo isso é controlado, não é? Nós fazemos a candidatura e depois somos chamados para entrevista e depois avaliam, desde que sejamos considerados aptos, há um estudo da nossa pessoa e da nossa situação, para que possa acontecer e, portanto, acho que não há nenhuma restrição. Sim, em termos de idade tem que ter mais do que 25 anos. Pronto. Mas não há limite máximo de idade. Depois o limite máximo, claro que tem a ver com a avaliação que é feita, se determinado casal ou pessoa individual com uma determinada idade tem ou não tem capacidade, que também se avalia, se tem uma capacidade afetiva, se tem estabilidade, se tem condições, se não tem limitações de saúde que impeçam, não é? Portanto, isso é feita essa avaliação, mas em termos de limites de idade não existe e o mínimo é os 25 anos. Aqui o essencial, na opinião das duas, é que uma medida como esta seja mais conhecida. Sem dúvida. A Sofia estava a falar aqui de uma coisa importantíssima desta rede, não é? Uma das coisas que para mim se pôs foi pensar estes dois miúdos que eu gosto muito,
Provavelmente o caminho deles vai passar, como a grande maioria das crianças que estão institucionalizadas, porque os números são miúdos como estes, que são a partir dos 6, 7, 8, em que os vínculos com a família, não é? Os laços não se vão cortar e, portanto, a família muitas vezes não se consegue organizar para eles voltarem e, portanto, eles tiveram 4 anos e meio em instituição e, neste sentido, estes são os miúdos que vão ficar até aos 18 ou 21 e a rede que se cria, não estamos a falar só de uma rede de pessoas, estamos a falar de uma rede interna, que é eles por dentro, não é? Depois saem para a vida e qual é a estrutura cá dentro quando não se pertenceu bem a lado nenhum. Portanto, este lugar também estrutura pessoas. Esta depois, referência, claro, esta figura, ou estas figuras. Estas figuras, mesmo que não sejam família biológica. E é isso, eu acho que integrando aqui a identidade deles, porque é abraçar uma identidade, é abraçar duas pessoas que têm uma história concreta, uma identidade, e que isto é possível ser integrado numa vida que se compõe com estas várias pessoas, não é? Portanto, eu acho que é uma medida fundamental, mas que às vezes, vou dizer uma coisa, pronto, se calhar um bocadinho controversa, mas vou arriscar, que às vezes eu acho que o próprio sistema de promoção e proteção ainda está na dúvida. Os profissionais que trabalham nesta área, e eu contra mim falo, ou seja, porque trabalhei nesta área, porque é arriscada, é uma medida arriscada no sentido de, são crianças mais crescidas e claro que é difícil, mas lembro que me diziam, Joanas não há muitas, vou só falar do meu caso, que eu dizia, isto tem que ser divulgado, isto tem que ser... Joanas não há muitas, dizia-me uma profissional, e eu dizia, não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem a ver com as pessoas conhecerem, perceberem, quer dizer, quando duas crianças com quem eu tenho relação, que eu visito, que eu gosto, que, não é, que já estou ligada, de repente, pôr a possibilidade de que eles crescessem numa instituição... Sim. Não é? É da relação que vem tudo o resto, não é? Diante disso, não é? Vamos virar a vida para que isto seja possível, não é? Às vezes a responsabilidade assusta as pessoas e o caso da adoção, que implica outras responsabilidades sobre as crianças, também pode travar a vontade de algumas pessoas ajudarem desta forma. Nesse sentido, o apadrinhamento civil pode ser uma solução para tantas mais pessoas, não é? Sim, mas tem que ser conhecido, lá sim, está. Tem que ser conhecido. E acho que tem uma grande vantagem, como a Joana dizia, e é o lema da Candeia, da relação nasce a luz, da relação que pode ser criada por um voluntário no apoio a uma família de origem, numa criança que está a crescer em acolhimento, mesmo que tenha outro projeto de vida. Se essa relação existe e se alguém que não é o próprio, a Comissão de Proteção ao Tribunal entende que o melhor para aquela criança é viver ali e ambos querem e a família de origem quer, é algo que tem, apesar das dificuldades da integração de uma nova família, mas tem tudo para correr bem. E o correr bem não é ser fácil, não é? De qualquer forma, só queria dar aqui uma nota assim, muito positiva. Hoje fui a preparar aqui a nossa conversa e há um guia prático feito pela Segurança Social, tem a data de outubro, mas ele está publicado em janeiro, agora 2025. Uau. E é um guia prático. É um guia prático sobre o apadrinhamento civil. Tem muitas questões sobre o apadrinhamento civil e todas as respostas que são dadas são de uma grande abertura. São respostas que incentivam, são respostas que abrem, são respostas, pronto, que não fecham e que não... Nomeadamente as perguntas sobre se uma pessoa, aquilo que me surpreendeu mais, porque há muitos anos que nós temos vindo a sugerir isso e até a sugerir a famílias que façam isto, que é se uma família se pode candidatar ao apadrinhamento civil e a uma adoção simultaneamente. Candidatar numa habilitação, se pode habilitar junto à Santa Casa da Misericórdia, da Segurança Social, eu estou disponível para a integração de uma criança, admito que seja uma criança via adoção ou que possa ser uma criança para um apadrinhamento civil, que esteja numa bolsa a precisar de padrinhos civis, com uma família de origem. Nem todas as famílias que estão disponíveis para integrar no seu agregado familiar têm esta disponibilidade de trazer, acolher e fazer crescer consigo uma criança e também aquilo que a criança é e a sua história de vida, porque muitas vezes na adoção se fala da mochila que as crianças trazem, é uma expressão que é muito usada, que é muito, muito utilizada, dizendo sobretudo que a criança traz uma mochila. Pronto, só que eu olho para a mochila e vejo que a mochila pode ficar à porta. Nós entramos aqui as duas e deixamos as nossas mochilas lá fora, não é? E o mais importante é que a criança não larga a sua mochila. E no apadrinhamento civil isto é muito claro, porque a criança tem a sua família, mantém os seus nomes e não só mantém no seu registro, como mantém a presença. Sobretudo parece-me que crescer a amar e a aceitar a realidade tal qual como ela é, os meus pais com o que são, como podem ser, com o que têm de capacidade, de disponibilidade, de possibilidade, e a permitir-se também crescer com tudo
outros lhe proporcionam. Não precisa de sofrer com algo que lhe foi retirado para lhe dar algo aparentemente muito bom e muito melhor e perfeito, que seria uma família completamente nova. Não é? Integrar esta realidade e amar as duas realidades e vivê-las em conjunto, acho que é aquilo que é mais bonito. Bom, e no fecho da nossa conversa fica essa indicação de facto muito útil do tal guia prático que eu também consultei para a nossa conversa. Joana, se tivesse lido isto antes, tinha sido bom também, não é? Sem dúvida. E acho que me vai ser útil. Que ainda há muitas coisas, não é? Temos dúvidas também no dia-a-dia que ajuda a pensar, porque é isso, como é uma situação diferente ou mais atípica, não é? Às vezes, como é que lidamos para o melhor deles, não é? As perguntas também que eles trazem. Por isso, fico mesmo contente que isso existe e que haja uma abertura cada vez maior. Que traduz as principais questões que as pessoas podem colocar. Sim. Já agora vou aproveitar ter aqui as duas que acompanham e que de perto esta área, não é? Também da proteção e cuidado das crianças e menores em risco. O sistema está a ser avaliado. O que é que do vosso ponto de vista, e a Sofia referiu há pouco que temos boas leis, o que é que do vosso ponto de vista seria importante alterar? Há aqui um princípio que me parece sempre que falha neste sistema e que é o princípio da confiança. Mas em relação a muita coisa. Mas da confiança nas instituições? Confiança nas instituições, nas famílias, também na sociedade civil, nestas respostas que não são alternativas, são complementares e fazem parte de um sistema, porque todos nós fazemos parte deste sistema. E isso parece-me que faz falta, porque depois os diplomas são todos... Eu não gosto muito quando vejo diplomas com regras que protegem o próprio Estado ou que protegem os próprios técnicos ou que são para proteger a instituição e olharmos para estas regras. Eu uma vez fiz este exercício com o regime jurídico da adoção e um conjunto de normas que me parecia que deveriam ser revistas se o superior interesse da criança fosse o norte. E ainda há algumas regras para proteger as famílias adotivas, para lhes dar segurança, por exemplo, a prerrogativa que elas podem ter de permitir ou não permitir contactos com vínculos que a criança tinha anteriores. Pode ser com familiares, mas pode ser com um irmão, pode ser com um padrinho, pode ser com uma professora da escola, não é? Se o tribunal decide que há determinadas pessoas ou atividades que são importantes para a criança, se aquela família não está disponível para assegurar, não poderia ser a família disponível para adotar aquela criança. Pronto, no sistema de promoção e proteção, eu tenho acompanhado aqui algumas alterações legislativas, a portaria do acolhimento residencial, que já foi introduzindo aqui alguns desejos de melhoria. Juntando a minha atividade profissional como responsável de um serviço de proteção e cuidado, é urgente que na área do acolhimento, de forma transversal a todas as áreas onde se trabalha com crianças e com jovens, haja regras mínimas que promovam a cultura do cuidado e protejam as crianças. E há em Espanha uma lei orgânica de proteção da infância, em Portugal não existe. Nessa portaria do acolhimento familiar foram introduzidas algumas notas de prevenção da violência, incluindo a violência sexual, um código de conduta, mas habilitações mínimas não existem. Existe uma lei dispersa que prevê que os profissionais e voluntários também que trabalham com menores têm que entregar o registro criminal. Portanto, há assim coisas muito pequenas e muito dispersas, e que o cuidado e a proteção das crianças seja algo que é absolutamente essencial para que o sistema de promoção e proteção não se possa dizer ou sentir que em algum momento é um sistema de desproteção, ou que acolhe e que coloca e que prende sem esta margem de confiança e de liberdade para que uma criança, por exemplo, em acolhimento possa ter vivências muito semelhantes àquelas que os meus filhos têm, porque como está a guarda do Estado é preciso uma série de cautelas, não pode sair, não é? Eu creio que há cada vez mais abertura e disponibilidade para pensar um modo de olhar, nomeadamente o acolhimento residencial, como um espaço de passagem, mas não um espaço para viver e para crescer. Portanto, se isso estivesse na cabeça de todos como passa pelo acolhimento, mas não é para viver aqui, não temos ninguém a achar que aqui é que está protegido, nesta casa de acolhimento, por melhor que sejam, não são sítios para as crianças viverem e crescerem. E aí sim, também há vários estudos que mostram o desenvolvimento
até do cérebro de uma criança ao fim de determinado tempo de acolhimento. E não é porque tenha sido maltratada, é porque não teve e não cresceu onde todas as competências, todos os níveis são desenvolvidas e que é em ambiente familiar. Joana, quer acrescentar alguma coisa nesta reta final? Subscrevo o que a Sofia disse, sinceramente concordo com muita coisa. Acho que aquilo que falas de confiança, no fundo, eu também sinto, ou seja, enquanto profissional eu dividiria só aqui para acrescentar. Falta, aos técnicos, às vezes eu acho que há medo, técnicos profissionais, e depois pode ser a todos os níveis, não é? Medo pela responsabilidade tão grande das decisões que são tomadas. Não é que eu acho que as pessoas tenham muita consciência disso, mas eu acho que se adiam às vezes decisões por medo de tomar más decisões. E o tempo passa e quando se dá por ela, não é? Já houve uma vida num acolhimento. E eu acho que isso não é mesmo, por todas as razões e mais algumas, acho que não há dúvida nenhuma, um lugar para uma criança crescer, porque o pertencer a um lugar, ainda que às vezes tenha pouca qualidade, ou seja, menos seguro, eu pertenço lá e eu não pertencer a lado nenhum pode criar um buraco muito maior. E por último, gostava muito de ver também uma comunidade cada vez mais sensibilizada para podermos mesmo olhar para o lado. Não sei como é que podemos fazer isto, mas tenho a certeza que podemos. Nós podemos cuidar das nossas crianças, não é? Das crianças que nos rodeiam. Esta generosidade que surge à nossa volta não é por nada, não é? É porque há um sim que gera outros tantos sims, e acho que se mais pessoas puderem ir dando estes passos, não é? E perceber que se vai fazendo, não é? Que, quer dizer, o desafio de criar filhos ou criar afilhados, depois no limite, quer dizer, são os mesmos desafios. Acho que há um lado mais assustador até em relação às famílias de origem, que às vezes há um bocadinho de medo por desconhecimento. Somos vários adultos a querer bem para uma mesma criança. Às vezes queremos bem de maneiras diferentes, consoante a nossa mochila, como se dizia. E isso, pronto, tem de se afinar, mas é possível, é possível. Joana Tinoco e Sofia Marques, resta-me agradecer-vos. Obrigada por terem vindo ao Vidas Invisíveis. Este é um podcast da Renascença, em parceria com a Associação Candeia. Eu sou Ângela Roque e no próximo episódio vou conversar com João Pedro Gaspar, responsável da PAG, a plataforma de apoio ao jovem ex-acolhido, sobre os desafios e as dificuldades que se colocam quando termina a fase de acolhimento. Na minha escola, quando eu digo que estou numa casa de acolhimento, eles acham que a gente é órfã. O que é para ti uma família? Ir para casa. O acolhimento é tomar em conta de nós. Eu gostava de ter um dia uma família.